Aham. Tá Tá bom? certo. Pode ir agora. Boa tarde a todos. Aqui, vereador professor Reinaldo. Nós vamos bater um papo aqui com o nosso querido Bruno Antunes, formado em jornalismo pela Universidade de São Marcos, em, não, em letras pela Universidade Metodista de São Paulo, mestre e doutor em comunicação social pela Metodista de São Paulo, pesquisador em, sobre relação humana e as tecnologias digitais e o impacto que elas possuem na sociedade. Bruno, obrigado por estar recebendo a gente aí. Obrigado eu que agradeço a oportunidade. Vamos bater um papo aqui, o Bruno. Oi. O que significa a palavra fake news? Essa palavra tão na moda hoje em dia, né? Bom, fake news, se a gente traduzir, são notícias falsas, né, do inglês. Só que, e é basicamente isso. Só que, na modernidade, ela traz um tom de veracidade. Então, eles fazem uma notícia falsa como se ela fosse uma verdadeira, né? Então, por isso que ela é diferente de um boato. Por isso que ela é diferente de um erro de reportagem. Por isso que ela é diferente de uma fofoca. Ela tem um tom de como se fosse feito por pessoas sérias, por especialistas, por cientistas, né? Então, essa roupagem, né, que faz ela ser tão influente como ela é hoje, né? E é isso que é fake news. Fake news são notícias falsas com roupagem falsa. E não tem mais ou menos isso. Entendi. Então, na verdade, eles usam artifício, usam caminhos para tendenciar fazer uma mentira e virar uma verdade. Exatamente. Exatamente. Tá. Então é uma mentira que ela é feita como verdade, né? Então ela traz até dados falsos, pesquisas falsas, inclusive, né? Então eles trazem uma roupagem como se fosse feita uma reportagem séria, mas na verdade ela é inteira falsa, 100% falsa, né? Ou tem um Tá. pequeno pontinho de verdade que é completamente desvirtuado, né? Isso que é Deixa eu uma só fake ver um news. negócio. Deixa. Deixa eu ver um negócio aqui. O som parece que não está muito bom, né? É que você deu uma travadinha aqui para mim. Travou? E Mas agora agora? já voltou ao normal. Voltou Agora tá normal. tranquilo. O som tá bom? O som tá perfeito agora? Tá. Agora tá. É porque tá dando eco. Quando eu falo, Aham. parece que volta para mim. Mas você tá entendendo Entendi. bem? Tô tranquilo. Você tá me ouvindo Ah, bem também? tô ouvindo. Então vamos tocar. Sérgio Alves Barbosa, diz o Maciel Franco tá com eco. Agora Tá com eu não eco? sei como resolver Deixa eu isso, mas tentar vamos aqui. ver. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo bem. Agora saiu o eco agora. Agora saiu eco? Então beleza. Espera só um Resolvido aqui. minutinho só. Só 2 segundinhos. Só Tá pra mim bom, tá também. bom. Sem pressa. Oi? Pronto. Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo bem. Ah, Só agora que parece. melhorou. Só um minutinho, segura aí. André, tá saindo com eco. Tá bom? Ó, vamos lá. Vamos lá, queridão. Ó. Quando isso tomou força no mundo e posteriormente no Brasil, ou seja, quando o fake news ele tomou força no mundo, né? Como é que isso virou uma estratégia?
essas pessoas que utilizam essa ferramenta? Então, pelo menos desde 2010 que a gente tem notícia de que isso se tornou uma estratégia. Porque hoje fake news é um método. Não é só uma fofoca ou uma teoria de conspiração criada nas mídias sociais. Ele é um método de campanha política, disseminação de ideia política, tá? Perdão. Então, pelo menos desde 2010, a gente tem um personagem muito importante nessa história toda, que se chama Steve Bannon, né? O Steve Bannon, ele foi o chefe de campanha do Trump na eleição de 2016. Só que antes disso, mais ou menos lá para 2010, ele atuou numa empresa de videogames, por incrível que pareça, né? E ali ele descobriu um terreno muito fértil de jovens dispostos a disseminar ideologias pelas redes, né? Então, ele fecha essa empresa e ele abre um site de notícias chamado Breitbart News, tá? E, assim, aquilo é o esgoto das fake news, é aquele site, tá? Então, todos esses termos que a gente escuta hoje, marxismo cultural, globalismo, que vacinas causam doenças e tudo mais, veio daquele site. Então, até os próprios gurus brasileiros traduzem essas teorias das conspirações e transformam em fake news, né? Então, tanto nesse site você tinha uma aba exatamente para cada coisa. Antivacina, comunismo, e veio de lá. Então, ele faz uma série de campos, ele traz também jovens influentes à direita do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Twitter, para trabalhar com ele, né? Tanto que eles trabalhavam na mansão desse cara, que ele sempre foi rico, muito rico, tanto que ele chamava até essa mansão dele de a embaixada, né? E no porão da casa dele tinha uma série de computadores onde esse pessoal ficava criando novas fake news. Então, o crescimento anti-imigração que você tem nos Estados Unidos vem muito das ideias desse cara, né? Porque, antes de tudo, ele é um ideólogo fanático. Ele é um fanático pela ideologia de extrema-direita deles. E ele está sendo exitoso, né? Ele foi exitoso nos Estados Unidos e foi no Muito Brasil também. surge com ele, ele encontra o terreno fértil nas mídias sociais, né? Então, pelo menos desde 2010, esse fake news como método, não só como um boato, não só como uma fofoca simples, que sempre foi danosa, mas que não tomava grandes proporções como mudar a democracia, né? Vem desse cara. Então, aí em 2016 que o mundo toma a dimensão disso com a eleição de Donald Trump, né? Então, você tem um Trump que nunca foi um político ou alguém da esfera política influente, se elege presidente, né? Então, estudos começam a ser feitos para pesquisar como que isso aconteceu. E é aí que a gente chega no Steve Bannon, ele cria uma verdadeira máquina de disseminação de fake news. Então, ele faz isso junto com um outro ator muito importante nesse negócio todo, que é a Cambridge Analytica, né? A Cambridge Analytica é uma empresa de marketing político, né? E ela é um braço de uma outra empresa chamada SCL Group, né? O grupo SCL, que existe desde os anos 90, né? Só que esse braço, ele é feito por análise de dados. O que eles fazem? Eles pegam todos os dados das pessoas que estão nas mídias sociais, fazem uma análise psicológica deles e identificam as fraquezas ou as intenções do que o eleitor pretende votar ou não. Então, eles começam a bombardear essas pessoas com notícias falsas ou até verdadeiras, mas com a intenção de fazer ela votar no candidato predestinado, né? O que é violação de privacidade, tá certo? Então, assim, as fake news, elas não são só uma vilania de um personagem como Steve Bannon. As mídias sociais, as empresas também têm muito do seu peso nisso, porque elas permitiram que essas empresas colhessem os dados das pessoas para que eles disseminassem essa mensagem certinha, feita da maneira correta para convencer a pessoa, né? Então, é pelo menos desde 2010 até agora, e até agora isso acontece, né? No Brasil isso é direto, né? No Brasil agora temos aqui esse governo que estamos, eles usam de fake news direto e com os mesmos métodos que o Trump utilizava lá. Acontece que lá já tem uma investigação muito avançada sobre fake news, né? O Facebook mesmo já foi multado, pessoas foram presas, né? A Cambridge Analytica mesmo acabou, ela não existe mais. O seu presidente está preso, né? E aqui ainda a gente caminha, né, na comissão das fake news para que caso isso aconteça, né?
Mas vamos ver o que vai acontecer daí para frente. Vou fazer uma pergunta para você, voltando ainda disso aí. Eu só queria mandar um abraço aqui para o Maciel, o pastor Sérgio, a Kátia, a Ruth, é isso mesmo, mulherada. Vamos participar aí. Ô, Bruno, quando você vai fazer o Facebook, uma pessoa entra para fazer o Facebook, Uhum. ela passa os dados dela, né? O que ela gosta, o que ela não gosta, né? E aí, quando você, por exemplo, você vê um perfil que não tem essas informações, esse perfil é um fake? Provavelmente. Ainda mais se vier no fake, assim, vem o nome da pessoa e um monte de número em seguida. Né? Então você vai ver perfis assim. No Twitter isso é muito mais mais fácil de identificar. Então no Twitter você às vezes vai ver um perfil assim, Bruno, 1.457.000 depois isso é um robô. Isso é um perfil falso. Né? E você vai ver nas publicações de lá, a primeira postagem dele é dia 20 de abril de 2020. Né? Então são perfis falsos. Né? E os perfis falsos são muito importantes nas fake news. Porque são eles que dão um engajamento na disseminação delas, né? Então, porque como que um robô funciona? O robô ele não quer um monte de seguidor. Essa não é a intenção dele, até porque senão vão descobrir que ele é um robô e a conta vai cair. Então, essa não é a ideia. Então eles pegam um monte de robozinho para disseminar uma só notícia. Aí com essa disseminação, as pessoas que já fazem parte desse espectro ideológico vão começar a disseminar por conta própria. Né? Essa é a intenção do robô. Então, e é muito difícil de pegar eles, porque hoje os robôs são tão bem feitos que eles parecem pessoas reais, né? Então, é muito difícil. Então, hoje o robô ele consegue escrever uma mensagem como se parecesse uma mensagem real e responder caso ela haja uma interação, né? Então, é muito difícil das redes pegadas, mas o perfil falso como eu disse, hoje fake news é um método. Ele é um método político de influência popular, né? E que coloca a democracia em risco, porque ela envolve violação de privacidade, né? Também cerceia a liberdade de expressão, porque quando você tem um monte de robô te atacando, um monte de gente te atacando, você se cala, né? Porque a intenção desses ataques também é isso, e das fake news, é calar os seus adversários, né? Ou como eles veem, inimigos, né? Para eles são inimigos, né? É diferente de ter um adversário político no debate democrático. Eles veem um inimigo que precisa ser derrotado, né? Então esse ponto é muito importante. Eu lembro que no processo eleitoral de 2018, eu colocava alguma coisa para defender o PT, o Haddad e tal, entrava na minha página, assim, em questão de 20, 30 minutos, mais de 150 comentários contra. Nossa. Entendeu? Aí eu Entendi. ficava, falei, caramba, esse mundo tá perdido, né? Aí um amigo meu falou assim, ó, sabe o que você faz? Começa a bloquear algumas pessoas. Bloqueia algumas pessoas. Aí eu comecei a bloquear algumas pessoas, até amigos meus, que estão a favor do Bolsonaro. Ficava tudo bravo. Falei, não, isso é uma estratégia de campanha. Vocês não conseguem entender que tem um robô. Eu consigo entender. Então, assim, o que eu posso fazer é bloquear você e depois a questão eu desbloqueio. Mas arrumei bastante confusão, viu? Mas quem não arrumou nessa campanha também, né, vereador? Todos nós. Mas é isso, tem que bloquear e silenciar e denunciar, né? Se fazer as denúncias, essas contas elas são derrubadas. O problema é denunciar 150, né? Esse é o grande problema, denunciar 150, né? Então por isso que é muito difícil ter o controle, né? E como é que você denuncia manualmente 150? É impossível. 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 Né? Por exemplo, ó, eu não sou robô. Eu não sou robô, Uhum. só que eu defendo uma tese diferente de uma outra pessoa. Se o robô for a favor da minha tese, ele me encaminha, ele manda informação para mim sem eu saber que ele está mandando ou não? Sim, sim. Que nem eu falei, é análise de dados, né? Como que as mídias sociais funcionam hoje? Elas funcionam através de um filtro que filtra todas as suas informações para te vender anúncio, né?
Porque seria essa a troca no modelo utópico dessas mídias sociais, de que se você usa a minha plataforma de graça, então eu vou te usar como produto para vender produtos, né? Então o que ela faz? Ela usa todos os seus dados pessoais para te fornecer anúncios personalizados, né? Então, como nós aqui somos homens, né? A gente não vai receber anúncios de sapatos femininos, nós vamos receber anúncios de sapatos masculinos, né? E assim por diante. Só que isso é muito mais refinado. Então você vai ter propagandas que parece que você pensou no dia, poxa, hoje eu queria comprar tal coisa, né? De repente aparece a propaganda lá para você, né? De tão refinado que é isso. Aí o que esses atores políticos fazem, né? Eles pegam todas as informações que eles têm acesso e exploram isso ao máximo, né? Ou seja, antes de você pensar numa questão, numa tese política, eles já pensaram. E eles vão te mandar. E eles vão te engajar nesse processo, né? Então, isso forma o quê? O grande problema é que isso forma bolhas de ideologia, né? A polarização nas mídias sociais vem disso, por causa desses algoritmos, né? Então, elas separam pessoas, porque quem está dentro de uma bolha não sabe o que acontece na outra, né? A gente não tem a menor noção do que acontece do outro lado, e nem do outro lado o que acontece do nosso lado, né? Então, a gente só vai conhecer isso quando alguma coisa viraliza, né? Alguma sandice do outro lado da extrema-direita começa a viralizar, que a gente tem noção do que acontece, né? E deles também do nosso lado. Então, é assim que as mídias sociais funcionam hoje. Então, o robô, ele é feito para te engajar ainda mais, né? Para te deixar ainda mais dentro daquela bolha, para te dar a certeza que você está do lado certo, né? É assim que funciona esses robozinhos. Então, o interessante seria você fazer um Facebook e passar o mínimo de informação sua, né? Exato, exato. É como deveria ser. Só que aí o mercado não vai deixar, né? Porque hoje a maior parte de orçamento publicitário está nas mídias sociais, né? Porque pensa, vamos tentar pensar aqui como empreendedor. É muito mais barato você vender propaganda personalizada e direta do que fazer uma campanha para TV que você não sabe quantos você vai atingir, né? Uma campanha mais ampla. Então eu posso fazer um orçamento para atingir 1.000 pessoas, mas que 1.000 pessoas dessas 1.000, 150, 200, 300 vão comprar meu produto, do que uma campanha na TV que custa 30 mil reais os 30 segundos, para não ter nenhum efeito, né? Então o mercado jamais vai deixar que exista um Facebook ou um Twitter, um YouTube correto, né? Sem o uso né? Porque a gente sempre volta no capitalismo, não tem jeito, né? A gente vive num mundo capitalista e é assim que funciona. É o dinheiro, né? É sempre o É o dinheiro. dinheiro, é o dinheiro, não tem como. Bruno, então o fake news ele veio para ocupar o espaço na política. Isso, isso, isso. Ele é E um método político. Ele é um esse método de. método, esse Não, método pode. político, ele veio para debater ou para destruir? Destruir. Destruir. Ele não veio para engajar debate, ele veio para destruir debates, né? Não há debate em fake news. Porque como que você vai debater se vacina faz mal ou não? Isso não é debate, né? Vacinas fazem bem, salvam vidas. Isso não tem debate. Como é que você vai debater se a Terra é plana ou não? Isso não tem debate, né? Né? E você tem outras coisas, assim, né? E também a fake news, a gente também tem que pontuar isso, ela é um viés de confirmação ideológico da pessoa, né? Porque nós vemos de uma eleição onde o atual presidente teve uma boa quantidade de votos de pessoas com curso superior. E olha em certas coisas que elas acreditaram, né? Mamadeira em formato fálico. Vamos ser sinceros, se alguém tem 2 neurônios na cabeça, não tem como acreditar nisso, né? Alguém com curso Melhor essa, superior. melhor essa mamadeira. Pode falar a palavra correta que eles usavam, não tem problema. Não tem, mamadeira de piroca, não tem como alguém com 2 neurônios na cabeça acreditar que um governo há 14 anos no poder ia eliminar toda sua história colocando um produto dele daqueles para criança, né? E Isso não teve tem gente que sentido. acreditou. E teve gente. Exato.
Então, acreditou, mas teve gente que se forçou a acreditar para dar uma desculpa a si mesmo de que não estaria votando na pessoa errada, né? Porque tem esse viés de confirmação ideológica. Então, eu faço parte desse grupo, se eles acreditam nisso, eu também vou junto, eu vou na onda, né? Então, também tem esse ponto. A fake news, ela afeta, mas também ela confirma alguns demônios que as pessoas têm dentro delas, né? Na verdade, quando você fala isso aí, né? Você vê lá um cara que fala assim, não, você tem que matar o homossexual. Isso, E a gente viu, assim, eu pelo menos eu me assustei com alguns parentes meus, sim, pessoas próximas, de ser a favor desse tipo de postura, entendeu? pois é, o bandido bom é bandido morto, né? Então, todo esse tipo de coisa, né? Porque, assim, são coisas que não funcionam dentro de uma sociedade democrática e minimamente com uma política, né, social, né? Mas isso confirma os viéses ideológicos deles, né? Então, vamos matar o homossexual, bandido bom é bandido morto. Isso era um sentimento que essa pessoa tinha há anos dentro dela e agora ela conseguiu fugir para fora dela, né? Dentro desse Ela, grupo ela só ideológico. jogou para fora aquilo que ela acreditava, né? Exatamente, mas que hoje era um tabu e tinha vergonha de falar, né? Agora não E tem mais. eles perderam o pudor. Exatamente, exatamente. Né? Foi isso que essa É, eleição fez, né? Que a gente vê até hoje, né? Ontem mesmo já estava essas manifestações horríveis, né? Que tiveram ontem, teve tudo isso. essa postura que a gente vê, por exemplo, de alguns religiosos, que, Uhum, por exemplo, se você for pegar Cristo, Cristo, né? Ele sim, buscava o quê? Ele sempre buscou o quê? Uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Ele, exatamente. nu, ele nunca foi preconceituoso. E você vê alguns religiosos, independente da religião, começar a apontar dedo para homossexual, para lésbica, né? Para pessoas com problema com drogas. Exato. A impressão que eu tive, sabe aquele tiozão que fica no boteco, tio barrigudo? É, aquele Uhum, tipo de discurso começou a ser debatido nas redes sociais. exato. É aquele parente racista e homofóbico que todo mundo sempre teve, mas que falava alguma coisa a pessoa ignorava, né? Pô, vamos ignorar para o clima não ficar pesado. É esse que tomou, primeiro, que entrou na presidência, né? Porque é esse cara que hoje a gente tem como presidente, e que os seus seguidores são iguais. E que antes eles não tinham voz, agora eles têm, né? Então, o que é uma mentirinha, né? Já mente todo dia mesmo. Então, uma mais, outra menos, faz A diferença. questão aí, a questão nesse caso, não é defender a saúde, não é defender a educação, a segurança pública, a cultura, a infraestrutura, aquela história da Lei Rouanet. É, Nossa, é nessa linha? Explica isso é um pouco nessa para linha. galera. O pessoal assiste aqui, cara. Exinaldo, Carrapicho, a Ruth de Marcelo Lima, do Jardim Ângela lá. O pessoal está começando a entrar aqui, explica um pouco. Porque, assim, a Lei Rouanet, quando o cara é a favor da Lei Rouanet, fala que ele é comunista. Sim, 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 é um absurdo. Sendo que isso existe no mundo inteiro e nas sociedades mais capitalistas, né? O apoio à cultura por parte do Estado. E a ciência também, que é sempre importante citar, né? Mas um ponto muito importante, assim, que a gente tem que citar é que a classe média brasileira foi desnudada na sua ignorância durante os governos de esquerda aqui no Brasil, né? Porque se a gente lembrar em 2018, a gente teve um show do Roger Waters, ex-Pink Floyd, né, aqui no Brasil, que há 40 anos faz música antifascista. Ele coloca no telão do show dele que ele é contra o Bolsonaro e o povo vai, né? Ou seja, os fãs dele não têm a menor noção do que o cara canta, né? Não tem a menor noção do que ele canta, né? E começaram a vaiar ele, obviamente, né? Então, o que aconteceu quando você teve a inclusão social de parte da comunidade que era marginalizada no Brasil, ela também trouxe consigo muita cultura. Ela trouxe consigo a cultura do negro, a cultura do índio, a cultura do Nordeste, do cordel, do samba, do axé, das religiões
afrodescendentes e tudo mais. E isso colocou a classe média num ponto putz, cara, porque a classe média, vamos ser sinceros, a classe média brasileira não tem muita cultura mesmo, não. Né? O que a gente tem nosso? Né? Muito pouco. Né? E também começou a perceber que a classe média trabalhava não para construir legados, conhecimento, mas para gastar na balada na sexta-feira, para comprar um novo carro do ano. Então, de repente, quando eles veem uma classe social que ascende e que ela tem uma cultura muito forte e que desnuda a ignorância da classe média, aí que a classe média começa a atacar a cultura. Nessa classe média bolsonarista, obviamente, não todos, né? Não vamos colocar. Então, generalizar, né? Então, aí que vem o ataque à cultura. Então, a Lei Rouanet é coisa de comunista porque ela traz peças de pessoas que realmente têm uma mensagem a transmitir em suas obras de arte. E não um sertanejo vai cantar aqui sobre mulher, balada e cerveja, né, no fim de semana. Que a gente vê, tá tendo as lives dessas duplas agora e todos eles estão terminando com o slogan do governo federal, né? Você vê o nível cultural deles, né? Então, para sustentar fake news, para sustentar também um governo que a lógica deixou de existir, a cultura também tem que morrer, né? Esse é um pensamento deles. A cultura tem que deixar de existir, porque a cultura educa, né? A cultura educa. Você expande o debate, a cultura, né? Exatamente, exatamente. Traz conhecimento. E quanto mais conhecimento a pessoa tem do mundo, melhor ela age dentro daquele mundo, né? Mais ascensão social ela tem também. Eu vejo, eu sou economista de formação, tal, né? Na economia você tem lá os keynesianos e os liberais, né? Isso, Os caras que são a favor de intervir na economia e os liberais. Tem alguns amigos meus que votaram no Bolsonaro porque ele é um liberal. Acredita que a política liberal é mais eficiente. Esses têm o meu respeito, entendeu? Sim, Grande sim. parte deles já se arrependeram. Já se Lógico, né? arrependeram. Entendeu? Mas tem uns teimosos ainda, mas grande parte daqueles que têm um pouquinho de discernimento já se arrependeram, porque assim, não tem nada de liberal. Não. Até um liberal, política econômica, né? Ele tem discurso, ele tem uma Sim. linha, ele tem, a minha política monetária vai ser essa, minha Isso tem política fiscal vai ser... fundamentação. Ele não tem isso. É. Essa história do Mandetta, me ajuda, tá? Me ajuda. Vamos pensar aqui comigo aqui, ó. O Mandetta, ele é um liberal. Sim. Um cara que votou contra o SUS, ele votou contra a bagunça no país para tirar a Dilma do poder e se tornou a Madre Teresa de Calcutá. Pois é. Ele fez algumas coisas relevantes, do isolamento e tal. Isso a gente tem que bater palma. Ele acertou aí. Sim. Mas o Mandetta, quem colocou o Mandetta lá foi o presidente. Pois E na é. hora da crise, o Mandetta colocou a crise debaixo do braço, falou: tem que fazer isso, 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 isso. E de vez do presidente se apossar disso, ele ficou enciumado Pois e é. começou a criar fake news contra o ministro que ele colocou lá. Isso Pois é. é o raciocínio correto ou não? Tem como você dar um exemplo para configurar bem isso aí? Não, é correto, né? Porque até se eu for pensar aqui como comunicação política, né, que puxando aqui para minha área, o Bolsonaro ia com a atitude do ministro ia nadar de braçada. Vamos pegar isso aqui como membro da minha equipe, fazer um marketing em cima do que ele está fazendo e aí é reeleição atrás de reeleição, cara, né? Mas assim, o Bolsonaro é algo tão impressionante, Reinaldo, que assim, todo dia uma novidade que a gente tem que se debruçar nos nossos livros de novo e começar a entender tudo, né? O que ele fez com o Mandetta, eu juro por Deus que eu não entendo. Juro pra você que eu não entendo. Como é que você pega alguém da sua equipe, que você escolheu, pra dar uma fritada numa situação de pandemia? Né? Uma situação de pandemia. Não é uma situação, não é uma guerrinha política quando tá tudo bem. É uma situação de pandemia, né? Então, o que ele fez? Ele reuniu os seus robôs e seus asseclas, né? Produziu uma série de fake news sobre ele. Algumas fake news, outras não, né? Porque a gente está falando de alguém da estrutura desse governo que santo não é, né? Santo não é. Para fritar o cara, para colocar um outro cidadão num lugar que eu nunca ouvi falar na vida,
né? E que nada fez até agora também, né? Porque o primeiro ato de governo dele foi tirar folga no dia seguinte, né? Então, o que aconteceu com o Mandetta é isso eu falo, que fake news é um método, né? É um modus operandi. O que aconteceu com o Mandetta aconteceu com a Haddad, aconteceu com a Dilma, acontece com o Lula todo dia. É pegar só porque eles não gostam, porque é isso, é só porque eles não gostam da pessoa, né? Que nem falou, o Bolsonaro ficou enciumado porque ele não teve as ideias, né? Ele não teve as ideias que o Mandetta teve. Até porque o Bolsonaro não tem capacidade nenhuma de ter aquele tipo de ideia, né? Mas, e assim, e não é assim, eu também não teria porque eu não sou médico, eu não sou da saúde, né? Então, em quem eu confio? Alguém da saúde, né? Porque, às vezes, porque essa nova extrema-direita, eles têm um pensamento que eles são iluminados, né? Que eles vão sentar em algum lugar e vai ter uma epifania qualquer, que eles vão trazer todas as soluções do mundo, né? E quando eles não conseguem fazer isso, é que eles participam de difamação de quem tem uma mínima solução, né? Que a gente está falando de alguém que na verdade seguiu as regras da OMS, né? O que E não Mandetta cria fez foi seguir roda. as regras da OMS. Ele não criou Ele a não... roda, né? Isso. E o Ele não único criou a roda, gestor, ele... o único gestor, só para te cortar aqui, senão eu vou acabar esquecendo, Uhum. o único gestor no Brasil que se aproveitou do Mandetta foi o Dória. Exato, O que o exato. Dória fez? O Mandetta começou a fazer algumas coisas no cenário nacional. Ele falou: opa, eu vou chamar a responsabilidade. Todo mundo no Brasil esperava. Ó, quem está falando é um petista, hein, cara? Eu sou filiado do Partido do Trabalhador há mais de 20 anos. Uhum. Mas o Dória, na questão do isolamento, não estou defendendo o Dória. Eu estou falando Uhum. da questão do isolamento, ele se apropriou do Mandetta. Lógico, Coisa, coisa que era para o Bolsonaro ter feito. Ele exato, colocava todo mundo no bolso e ele não conseguiu exato, entender isso. exato. É o que eu estou falando, em comunicação política, se eu tivesse fazendo uma campanha para ele, né? Cara, vai lá, abraça esse ministro, faz o que tem que fazer, salva vidas, e você tá reeleito, reeleito, sabe? É assim, é de uma pequenez que esse cidadão é que surpreende, surpreende. Então, como eu sempre digo, o bolsonarismo, por esse lado, ele é bom pra gente que é pesquisador, né? Todo dia eles fazem tanta coisa que a gente Cria não tem demanda, né? resposta, cara. Cria demanda, que a gente não tem resposta, né? Então, o que ele fez com o Mandetta? Não sei. Sabe? Não sei, porque pela primeira vez na história eu vejo uma equipe de governo fazendo algo correto, ou o mínimo, pelo menos, e falar, não, não tá bom, não. Tem que ser outra coisa, né? Que outra coisa? Ninguém sabe outra coisa, porque só existe, porque na saúde só você tem prevenção, diagnóstico e tratamento, né? Não existe nada diferente disso, né? Então, se você tem a prevenção, diagnóstico e tratamento, é o que você tem que fazer, e é o que o Mandetta, seguindo o OMS, estava fazendo. E se não é para fazer isso, então eu não sei o que é para fazer, né? A classe média, Bruno, o papo tá espetacular, cara. O seu pai acertou. É difícil daquele velho reclamar. Ele tá mandando mensagem aqui já, o bicho é danado. Me ajudou demais na Assembleia Legislativa, me ajudou demais, muito. Não, foi o. Vou falar uma coisa pra você ficar enciumado, não. Foi um pai para mim lá também, viu? Ó, Oh, vou falar uma coisa para imagina. você. A nossa classe média, ela já teve muita força Já. ideológica no país. Você Uhum. pegar a ditadura militar, a classe média ela foi extremamente importante. Ela foi importante. Nas diretas já, ela comandou. Sim, Ela conseguiu se aproximar dos sindicatos, juntou todo mundo. E a ideia da classe média que foi imposta no país. Se você exatamente. pegar, se você pegar a Constituição de 88, é com viés totalmente da classe média. Sim, sim. E aí, o que acontece? A classe média conseguia. As redes sociais, ela vem tirando a força da classe média ou vem aumentando? Então, tava tirando, que não falei, né, que junto com a ascensão de classes marginalizadas, com a sua cultura, começou a inundar as mídias sociais, né? E nisso a classe média se sentiu insulada, porque como responder sem cultura? Com o quê? Com quem que eles vão responder exatamente?
né? Então você tem uma retomada de uma certa classe média, de uma parte da classe média, aquela que sempre se sentiu iluminada, porque você tem essa classe média que acha que nasceu para dominar o mundo, né? Você tem uma classe média que fala, não, estudei nas melhores escolas, fiz as melhores universidades, quando na verdade só foi para a escola e só foi para a universidade, estudar mesmo não estudou, né? E de que eu tenho o direito, né, divino até, de estar acima de certas pessoas, né? Porque isso é muito o centro do bolsonarismo, é isso. São pessoas, você pode ver que na maioria, você pega o currículo delas, elas fracassaram em alguns momentos de suas vidas, principalmente profissionalmente, né? Pega o próprio ministro da Educação, o Weintraub, e tem um currículo que é, assim, eu que estou no meu início da carreira de pesquisador, o meu currículo Lattes é muito maior que o dele, né? E ele sempre foi marginalizado dentro da academia. Quando ele ascende ao poder, o que ele faz? Ele se vinga daqueles que o ignoraram, né? Então nós temos hoje uma classe média que tem seus que queria essa vingança de retomada do protagonismo, né? E que elegeram pessoas que também queriam isso, né? Então, uma classe média que tem orgulho da sua ignorância, porque eles têm uma ignorância consentida, né? Eles escolheram a ignorância, né? É diferente de quem não teve oportunidade e acesso à educação, eles não, eles tiveram, mas mesmo assim eles escolheram a ignorância e a futilidade, né? Aí você tem uma ascensão de uma classe social que tira eles desse habitat confortável, que eles queriam de volta, né? Então, a classe média mandando, se achando rica, com seu carrinho de 150 mil, né? Que nem, né, as manifestações, né? Que tem uma foto na internet que eu pago o seu salário em cima de um desses carros, né? Não, se você está desesperado na rua, precisando de dinheiro, você não paga salário de ninguém, meu querido, né? Quem paga o próprio salário é o próprio funcionário, né? Senão você não estaria na rua pedindo desesperadamente. Então a classe média ela perde esse protagonismo e agora tenta retomar. Só que tenta retomar de uma forma raivosa, né? Então, o que a gente não sabe ainda é qual que é o efeito disso, se isso vai ser duradouro ou não. Eu tô respondendo uma pessoa aqui. Entrou um bolsominion aqui, que aguenta, Ah, né? maravilha. Ah, adoro eles. Eu também. Eu adoro, né? Eu não vou dar ibope, não. Não, Não não, dá. deixa. Não. É a melhor Aí, coisa, aí deixa eles falarem sozinhos. ô Bruno, quando Oi. você, quando você falou da classe média, quando você pega a classe média do Getúlio Vargas, ela produziu ciência no país. Quando você pega a classe média do governo militar, pelo menos na década de 80, eles produziram ciência também, Uhum. conseguiram produzir coisas relevantes para o país. Na era Lula, se produziu coisa pra caramba, a classe média conseguiu aproveitar isso. Agora, essa classe média de agora está conseguindo aproveitar alguma coisa ou não dá para enxergar nada? Ainda nada, né? Porque a gente tem uma classe média que é anti-ciência, né? Uma classe média. Porque assim, quem produz ciência é a classe média, né? As elites são elites. Enfim, para eles, se eles têm ciência mais ou menos, eles estão bem. Então, quem produz a ciência é a classe média, né? Então, se a gente tem uma. Essa classe média que eu falo é parte dela, são esses bolsonaristas, né? Então, o que eles querem? Eles querem ganhar dinheiro para ostentar. Esse é o ponto. Né? Eles querem ganhar dinheiro para ostentar. Então, eu também conheço vários bolsonaristas, né? Quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu era bolsista, né? E falavam assim: ah, mas você não trabalha? Não, trabalho, cara. Eu recebo para estudar, né? Eu recebo para produzir ciência. Isso é um trabalho. Então a gente tem, primeiro, isso também a gente também tem que culpar um pouco a academia que também não sabe se divulgar muito, tá? Isso também é um fato, né? Só que assim, a produção de ciência e de pesquisa aqui no Brasil é vista como perfumaria, né? Principalmente nas ciências humanas, né? Ah, então você é um pesquisador, você produz pesquisa para quê? Cara, e no que você trabalha? Ah, eu sou publicitário. Sabe aquele termo que você usa o dia inteiro no seu trabalho? Lá, briefing, brainstorm, tarará, parará, parará, sei.
Então, foi um acadêmico que criou, né? Ou que pelo menos formalizou, né? Então, assim, por enquanto, a gente, primeiro, há uma destruição da educação brasileira, né? Então, várias bolsas foram cortadas, inclusive em doutorandos que estavam ajudando em achar alguma solução para a Covid-19, tiveram suas bolsas cortadas no meio desse processo, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a educação, ela é perigosa para um governo como esse, né? Então, enquanto eles não conseguirem implantar um currículo escolar e universitário no que eles acham adequado e que vai ter terra plana e os caramba a quatro, né, eles não vão produzir nada, né? Porque não produzir nada para eles é uma produção política, né? O não produzir nada para eles é uma vitória política. E quanto menos se tem conhecimento, mais eles ganham em cima de uma maximização da ignorância de parte dessa classe média, né? Mas, pelo que eu vejo nas redes, né, que uma parte da minha pesquisa fazia análise de redes, de dados e tudo mais, esse cenário está mudando, está virando, né, tá virando. Ainda tem um trabalho longo para ser feito, de conscientização, de trazer pessoas para um diálogo, mas ele está mudando. Né, as cobranças estão começando a ser feitas. Então quer dizer que não ter discurso é discurso. Exato, é. É isso. É isso. Né? Não ter Basicamente é discurso é isso. discurso. É. Ó, tava, tava olhando aqui as perguntas que eu separei para você aqui. O que fez você estudar esse assunto? Ah, cara, a loucura política desse país, né? Então, depois do golpe na Dilma, né, eu quis entender o que está acontecendo, né? Como é que, de repente, aquilo acontece? Não de repente, né? Você teve todo um processo, desde 2013, né? Só que em 2013 você não tinha uma extrema-direita tão raivosa. Então, eu começo pesquisando em 2013, para entender aquele movimento. Aí eu começo a ver que existiam trincheiras digitais que estavam muito relevantes, né? Então existiam canais no YouTube que, se em 2013 tinham, sei lá, 10 mil inscritos, em 2016 tinha 1,5 milhão com um discurso de extrema direita. Eu falei, ô louco, né? Isso é um tempo muito curto no YouTube, 3 anos, você ter um aumento tão exponencial desse jeito. Eu comecei a pesquisar e encontrei, né, esses personagens que eu te falei, Steve Bannon, né, o Breitbart e tal, na construção desse ideário. Eu comecei a estudar sobre isso, né? Então, que vai ser o resultado da minha tese de doutorado, que eu terminei no ano passado, né? Que eu estudo como que esses caras conseguiram influenciar a política nacional desse jeito, né? Com fake news, com robôs, com discurso de ódio e por aí vai, né? Então foi um caminho natural. Quanto é que custa um robô, cara? Ah, depende de quanto você quer disseminar, né? Mas se você entrar no Mercado Livre, ó, Mercado Livre, você não precisa ir na Deep Web, ó, entra no Mercado Livre e digita likes para Instagram, você encontra. A última vez que eu vi 50, não, acho que 1.000 likes era R$ 50, um negócio assim, eles não são caros, né? Então você compra no Mercado Livre, né? Agora, esse mais potente, normalmente quem faz que nem eu falo, como é um método, então esses caras, eles mesmos criam seus softwares para disparar robô, né? E você tem agora as empresas disparando pelo WhatsApp, né? Mas a empresa vai enfiar a faca, né? Mas o custo para uma empresa vai sair, se pedir para uma empresa de disparo de WhatsApp, uns R$ 2.000 cada disparo para 2.000, 5.000 Pessoas. celulares, por aí, mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Então quer dizer que a campanha do Bolsonaro teve muito dinheiro. Ah, mas é lógico, né? Porque assim, tecnologia não é barato, né? Não é porque as mídias sociais são de graça que quer dizer que todo trabalho nela é feito de graça também. Não, tecnologia não é barato. Você criar mensagens personalizadas para grupos específicos, isso rola muito dinheiro, né? Isso tem muito dinheiro. É que eu ainda não me aprofundei muito, mas tem uma informante da Cambridge Analytica, né, que chama Brittany Kaiser, que ela liberou uns e-mails e tem alguns relacionados ao Brasil, tá? Então, eu ainda não me aprofundei neles, mas muito provavelmente houve algum acordo entre Cambridge Analytica e alguns atores desse governo, né? Até mesmo porque o Eduardo Bolsonaro vive na bota do Steve Bannon, né? Mesmo esse Porque Steve Bannon já tendo sido expulso da Casa Branca.
Como é que você pega uma pessoa, esses youtubers aí, né, que tem mais de 1 milhão Uhum. de seguidores, e é um cara que você vê o assunto que as pessoas falam, não são assuntos assim que você fala, isso aqui está somando na vida das pessoas. Uhum. Como é que um cara desse consegue ter 1 milhão? Ele faz um investimento para isso ou é natural? Tem um investimento e tem a naturalidade da coisa, né? Então, hoje, por exemplo, o Facebook, né? Qualquer página do Facebook, ele só vai mandar para 10% dos seguidores da página. Pelo menos o Facebook é claro sobre isso. Quando você está lá naqueles termos de condições, aquele negócio enorme que ninguém lê, né? Sei. E ele é feito de propósito para ninguém ler, né? Ele é feito aquele emaranhado de letra de propósito para ninguém ler, que ali eles estão roubando seus dados, parará, 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 né? Mas você acordou? Dispara para 10%. Caso você queira que vá para 20%, você já tem que pagar que é uns R$ 20, acho, se não me engano. E assim vai, né? Então o YouTube, por exemplo, também tem a mesma coisa. Se você quer que seu vídeo seja recomendado para o maior número de pessoas, também se paga. Então você tem. O negócio é o seguinte: a internet ela foi criada com uma ideologia, com um discurso, uma narrativa, de que ela é livre. Qualquer um agora pode ter voz e tudo mais. Não, continua a mesma coisa que sempre foi. Quem tem dinheiro é quem vai mandar, né? Então hoje, se alguém quiser fazer um canal no YouTube que bombe, que tenha 1 milhão, tal, tal, vai ter que gastar muito dinheiro. Muito dinheiro em promoção, muito dinheiro em divulgação, muito dinheiro em disparo, muito dinheiro em equipamento, né? Então, por isso que uma campanha eleitoral feita pelas mídias sociais, elas são caras. Porque tudo isso é caro, né? Só para você montar um estúdiozinho para gravar vídeos de alta qualidade, você vai gastar 20, 30 mil reais para ter um bom equipamento, né? Então, ainda mais para disseminar, para disparar tudo. Então, E a esses direita, caras, e a direita se apropriou disso já, né? lógico, né, eles fizeram, sim, eles pegaram a expertise da coisa. Eles perceberam antes de todo mundo o que estava acontecendo, né? Eles viram um terreno fértil para muita coisa, né? Eles viram, porque as mídias sociais elas também isolaram muitas pessoas, né? Apesar de todo mundo, assim, tem um livro de uma autora chamada Sherry Turkle, que ela é americana, ela escreveu um livro que chama Sozinhos Juntos, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um monte de amigo, um monte de seguidores nas mídias sociais, a gente não tem ninguém, né? Verdade. Porque, né, a gente não tem ninguém. Se você não tiver o relacionamento carnal, físico, tete a tete, cara a cara, de nada adianta você ter 5 milhões de seguidores, né? Então, isolamento, que também atinge o usuário, não só o youtuber, mas nós, os usuários, abriu brecha para a disseminação de várias ideias, né? Porque hoje uma pessoa pergunta primeiro para o Google do que para um professor, para o pai ou para a mãe, sobre qualquer assunto, né? Então, isso é um terreno fértil para pessoas engolirem qualquer tipo de coisa, né? Se não tiver uma Não. alfabetização muito bem feita, né? Então, esses campeões de votos aí, que teve 1,5 milhão de votos, a Janaína Pascoal, todo mundo fala, não, a Janaína veio bem porque ela foi o negócio do impeachment da Dilma lá, os Bolsonaro vieram bem porque o discurso mais duro, aquela Joyce Hoffmann lá, que teve mais de 1 milhão de votos. Nossa, né? Como é que essas campanhas foram na grana ou não? Na grana. Lógico que na grana. A gente bem sabe, não existe campanha política sem ser na grana, cara. Não tem como. Né? Não tem como. E a deles foi na grana, né? É mentira isso. Ai, não, meus seguidores. É lógico que alguém que aparece no impeachment da Dilma vai ter uma quantidade razoável de votos, né? Só que 1 milhão, É né? muita É coisa, né? muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então você tem uma. Tanto que hoje ela não consegue mais aglutinar nem 10% desse povo. Né? A Janaína Pascoal, por exemplo. A Joyce Hasselman também não. Né? E os filhos do Então, até homem? porque elas competem. Os filhos do homem, aí eu já coloco na conta do próprio Bolsonaro. Se o Bolsonaro é bem votado, os filhos do homem também vão ser. Né? Aí é ser o príncipe do clã, você tem esse bônus aí. Né? Então, mas também tem muito dinheiro envolvido. Tem, né? Tem. Mas aí eles têm a facilidade do nome, né? Aí ajuda bastante. À esquerda, eu vejo algumas pessoas da área de tecnologia falam, não, nós bobeamos, nós não olhamos para o Facebook direito, para as redes sociais, tal. Não olhamos ou não tínhamos dinheiro para enfrentar eles? Os dois.
Os dois, né? Os dois. Não tinha dinheiro e também não olhamos como devia olhar. E ainda não olhamos como devia olhar, né? Como você falou, você bloqueou o Bolsominion aí. É isso, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é você só replicando o que a extrema-direita faz, né? Não, dê a solução, né? Dissemine a solução. Para de dar palco para esses caras, né? A gente sabe que todo dia vai ter uma maçandice deles, né? Isso é tão factual quanto a gente respirar. Mas parem de dar RT, né, ou follow nesses caras. Parem de dar visão para esses caras. Parem de replicar o que eles falam. Para de printar e colocar o print deles. Porque é isso que eles querem. Eles querem provocar, né? Eles querem provocar. E os robôs enxergam isso, eles fazem a provocação para te responder, para eles terem mais like, mais Exato. pessoas envolvidas, é isso? É isso, porque o algoritmo da mídia social, ela não divide entre direita e esquerda. Ela divide entre o que dá mais like e o que dá mais visualização ou não. Então, não importa que se o pau tá cantando entre direita e esquerda, se um tweet ou uma postagem de Facebook de extrema-direita é o que teve mais visualização, é o que ele vai mostrar mais para as pessoas, né? Então, a esquerda tem que começar a criar as suas próprias postagens massificadas, que elas não têm muito, né? A gente não está conseguindo massificar mensagens. Tem que começar a fazer isso. Tem que começar a contrapor do mesmo jeito, entendeu? Lógico, sem usar o tom agressivo, nem nada, ou de vez em quando usa também. Mas tem que começar a promover com projeto, tá? Com coisas concretas, não só discurso. Né? Como começar a promover soluções e ter uma união disso e promover isso pelas redes, né? Ao invés de só responder, porque a esquerda está muito reativa, né? Ela só reage, não, ela tem que propor também, né? Tem que fazer eles reagirem também, né? E a partir do momento que eles começarem a reagir, a gente fala, opa, agora a gente está equalizando as coisas. Agora a coisa está diferente, tá, né? Enquanto só for reativo, fica difícil, né? Fica difícil. Então tem que começar a propor também. Você não pode responder, né? O cara vem te provoca, você responder, você tem que responder ele de uma outra maneira, mas criando uma outra demanda, é isso? Exatamente, exatamente, né? Mostra para ele, ó, então me explica isso, 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 isso e isso, né? Por que que é assim? Dê dados, porque quando você faz isso, você vai perceber que a maioria vai fugir do debate, né? A maioria vai fugir do debate, mas se um fugiu, cinco leram pelo menos. E se cinco leram, se um falou, opa, peraí, esse cara tem alguma coisa para falar, já é um avanço, né? Só reagir com provocação e meme continua a mesma coisa, né? Continua do jeito que tá. Você ainda dá voz para as pessoas, né? É O isso. debate fica vazio, né? Tem que dar substância para o Então, debate. exato, eliminar, porque a esquerda caiu muito bem no jogo deles, porque eles vieram com um jogo de não debate, né? Não tem debate. A esquerda entrou nesse caminho também, então também não vamos debater também. Mas só bater não leva a lugar nenhum, né? E eles mostram que eles são melhores batendo do que a gente. A gente tem que assumir isso, eles são bons mesmo. Eles não têm Né? Eles são pudor, bons né? nisso. Eles não têm pudor. A gente ainda tem uma certa moralidade ética que a gente não vai falar certas coisas ou pensar, porque a gente sequer pensa em certas coisas, né? Eles não, Piroca né? de mamadeira, né? Exato, né? Ele falou em rede nacional, no Jornal Nacional. É verdade. E falou sem vergonha nenhuma. Ele soltou um É, tiro. Aí eu lembro que o Bonner e a outra moça que estava com ele tomou um susto. tomou Todo susto, mundo né? se assustou. Que ninguém imagina que alguém ia chegar na Globo, no Jornal Nacional e falar isso, né? E E também tem virou, a questão, e virou o o principal kit gay, discurso né? dele. E sim, o kit gay e tal. E até agora eu tô esperando um decreto para eliminar tanto a mamadeira quanto o kit gay, né? E ver se o Bolsonaro tá cobrando isso, Não, né? não, não Você vai vê, né? fazer. Então, assim, não vai fazer. As eleições de 2018, o debate foram de poucas ideias e bastante fake news. Né? Você já falou algumas coisas já, Uhum. mas foi isso mesmo que determinou a eleição? Foram os fake news? Ou vamos fazer uma linha de pensamento? Nós ficamos 13 anos no poder, aí o Temer tomou o poder, fez algumas coisas que a direita já queria que ele fizesse, né? A PEC 95, que está aí matando o nosso Uhum. SUS, que vai ser o SUS que vai salvar as pessoas do Covid.
né? Principalmente aqui em Bugaçu. As pessoas que moram aqui na cidade de Bugaçu não vai no Albert Einstein, vai no Porto daqui, vai na UBS daqui. De 100%, 95% vai enfrentar o SUS. Entendeu? Então, a ideia, né? A ideia foi. Eles já começaram a matar os SUS ali. E aí, existiu o problema que algumas pessoas acharam com um problema, outras não, que foi o efeito do Lula, né? O Lula ficou preso e mesmo preso ele estava na frente das pesquisas. Quando o Haddad saiu, ele saiu candidato, ele em 3 semanas seguidas, ele cresceu para 30%. Ele estava com 3 e foi para 31%. Só quando ele bateu os 31, o Moro lançou lá, né, uma reportagem do Palocci, que depois se comprovou que não tinha nada a ver e tal. Foi ali que o Haddad começou a não crescer mais. Quando ele bateu os 31%, o Jornal Nacional lançou. Aí, essa é a pergunta que eu estava guardando para você. A Globo hoje é contra o Bolsonaro, isso é claro. É porque o Bolsonaro cortou lá os gastos com a Globo. Né? Porque a Globo também não tem pudor. Ela não é contra o Bolsonaro. É contra as atitudes dele que faz ela ganhar dinheiro. É porque está ferrando com ela. Né? E aí, o que acontece? A Globo foi lá e deu uma cacetada no PT. Com o Palocci. O Haddad parou de crescer. E aí surgiu de maneira maciça mesmo a ideia da piroca lá, da madeira de piroca, né? Que é homossexual. Esse discurso se massificou. Explica um pouco isso para a gente, utilizando essas ferramentas que você estudou. Então, aí você tem uma união de coisas, né? Você tem uma união de coisas. A gente tem também o aparelhamento jurídico, né? O aparelhamento de comunicação e tem as mídias tradicionais. Porque as mídias tradicionais, elas tiveram um papel muito importante nisso daí, porque elas criaram esse bolsonarismo aí. Isso a gente não pode negar, né? E como elas nunca fizeram o contraponto necessário ao bolsonarismo, né? Porque elas criaram a cobra e agora não querem admitir, abriu a porta para tudo. Então, se elas começaram a aceitar vazamento ilegal de juiz federal, se isso pode, o que mais não pode? Né? Então, abriu a porta para tudo. Então, como a verdade é que, assim, tudo ficou à deriva a partir desse ponto. A partir do ponto que tudo começou a valer para prender o Lula, você não tinha mais nenhuma restrição institucional para brecar qualquer coisa que fosse. Porque durante a eleição a gente também tem o Bolsonaro não vai a debate e no mesmo horário de debate dá uma entrevista exclusiva para uma outra emissora de televisão. Isso é crime eleitoral. Né? Isso é crime eleitoral. Está na lei, eu não estou inventando isso. Isso é crime eleitoral. Né? Então, aí, junto com as fake news, porque se ele não vai a debate, se a mídia também não coloca as fake news em pauta, as fake news tomam um lugar. Né? Então, se você não tem uma narrativa para questionar, as fake news, então, elas se tornam uma verdade. Né? Então, é mamadeira de piroca, é kit gay, é comunismo, né? Durante a eleição, por exemplo, você teve uma fake news contra o Haddad que ele jogou uma Bíblia no lixo, no Ceará, se eu não me engano. Isso. Né? Foi no Ceará, né? Que foi achada, impressionantemente, foi achada por um membro do PSL, num comício do Haddad. Né? Então, um membro do PSL vai lá no comício do Haddad procurar no lixo uma Bíblia que o Haddad jogou fora, né? Então, e essas coisas foram influenciando, né? Porque você tem também da cultura brasileira, né? Você tem esse machismo institucional brasileiro, que ele é muito pesado. Né? Você tem esse racismo, que no Brasil também é muito pesado. Né? Você tem a questão religiosa. Então, eles foram pegando esses pequenos fatos, né? Que uma Bíblia jogada no lixo. E depois o Haddad mostrou, não joguei nada fora. Né? Então, eles vão pegando pequenos fatos que foram engrandecendo o Haddad. Aí você tem a tal delação do Palocci, que nunca foi delação, né? E que até agora a gente está esperando alguma delação do Palocci, na verdade, né? Porque todas elas parece que nunca existiram, que eu nunca vi um documento, nunca vi ninguém sendo levado a júri por nada disso, né? Mas virou vale tudo. E quando vira o vale tudo, você tem um cara que assume o poder que acha que vale tudo. Né? Ninguém impediu ele de nada, por que vai impedir agora? Né? É isso que está acontecendo agora. Né? Se vale tudo, então vale tudo.
E aí, vamos fazer um erro nosso, que eu acho que a gente não pode fugir do erro. Acho que a esquerda, ela falou que era para ignorar as provocações. Por exemplo, o Haddad respondeu isso da Bíblia. Foi uma coisa legal? Em termos de robô, pensando no robô lá, pensando na sua tese. Então, foi, né? Só que ele devia ter respondido de uma maneira mais ácida, né? Uma maneira... Porque quando você lida com essa gente, o ator político, ele também tem que ser meio sarcástico. Ele também tem que ser meio sagaz, né? Porque se você já sabe que vai vir gente com 5 pedras na mão. Então você tem que ter 6. Mas você tem que ter 6 com propriedade, com fundamentação, né? E não só um monte de invenção, não só ficar gritando slogan, que nem eles falam, né? Não ficar só falando mito, 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 mito. Não, peraí. Isso é assim por causa disso, 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 disso. Quebrar a narrativa deles, colocar eles num lugar desconfortável, né? Como eu sempre falo, quando um bolsominion começa só a te xingar, você ganhou, né? Você ganhou. Porque ele não tem mais resposta no WhatsApp, ele não tem mais resposta nas páginas de fake dele, ele usar como argumentação, né? Você ganhou. E você colocou ele para pensar, né? Por mínimo que seja, você não vai convencer ele, eu sei que não, mas você colocou ele para pensar. Talvez assim a gente consiga qualificar um pouco mais o debate. Talvez, né? Talvez. Então, É uma assim, coisa nova, né? é uma coisa nova. Então, assim, o que a esquerda tem que aprender é que tem hora para ser bonzinho e tem hora que você também tem que mandar umas mamadeiras de piroca para eles lá também, né? Olha, te vira com essa bomba aí, agora é de vocês, né? Não só ficar... Porque a esquerda adotou um padrão durante a eleição de 2018 que nós somos os iluminados e os corretos, né? Não é bem assim. A gente tem que entender também as necessidades das pessoas, né? Do que elas precisam, né? Então tá na hora de sair do discurso e começar a criar projeto, né? Se não começar a criar projeto, não tem. Porque o bolsonarismo é tudo uma sandice, mas ele fez promessas, né? A segurança pública está ruim, está. Então bandido bom é bandido morto. Vai resolver? Não vai, mas é uma promessa. Foi o discurso, né? Foi discurso, é uma promessa, né? A polícia tá matando? Tá matando. Tá resolvendo alguma coisa? Não tá, né? Mas é uma promessa. Então a esquerda tem que começar a propor coisas, e coisas simples, né? Coisas simples, para entrar no imaginário social. Não grandes discursos bem feitos, tal. Quando eu trabalhei com seu pai na Assembleia, É. lá você tinha vários setores, né? Uhum. Seu pai era da habitação, quando ele foi para a saúde, educação, uma época lá, eu já fui da saúde, fui para finanças, e lá tinha um rapaz, o Rildo, que mexia com direitos humanos. Uhum. E ele mesmo reconhecia isso. A esquerda não tem um discurso. Por exemplo, está tendo uma invasão lá na Fundação Casa. A Uhum. molecada estão se matando lá. Nós não temos um discurso prático para resolver isso. Exato. Eu não estou falando que é fácil, mas não temos um Não. discurso para o cidadão comum entender o que está acontecendo. Exato. Em termos humanos, pode até ser correto. Eu não estou questionando isso. Mas em termos Uhum. políticos, não é. Porque o nosso discurso na área dos direitos humanos, quando a gente pega um bandido, aí chega alguém, qual que é a crônica narrativa? Já está chegando um cara de direitos humanos. Se esse cara fosse um demônio, demonizando essa função na sociedade, entendeu? Então, a É. esquerda, nesse ponto, eu vejo algumas pessoas, não, o PT tem que reconhecer os erros, não é chicotear. É. Eu não acredito que nós perdemos a eleição porque erramos. Nós perdemos Não. a eleição porque acertamos. Nós colocamos mais de 4 milhões de pessoas morando mais de 4 milhões de famílias morando lá na minha casa, minha vida. É. Colocamos mais de 6 milhões de pessoas na universidade. Construiu mais de 24 universidades federais no país. Então é muita coisa. Ó, você tem uma ideia. Aqui em Bugaçu, você tem lá o programa Bolsa Família e tem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. A pessoa tem um problema de locomoção calejada, tem um problema de saúde, ela recebe esse recurso. Uhum.
O ano passado entrou na cidade quase 35 milhões de reais. Essas pessoas consomem aqui. Elas não vão no shopping Interlagos, não vão no shopping SP Market, no shopping Morumbi, elas compram aqui. Elas fazem o comércio daqui viver. Aí você tem uma outra variável, só para você entender o tamanho. Se você pegar o ICMS, que volta para Iguaçu, e o IPVA, esse valor deu por volta de 24, 25 milhões. A arrecadação é menor do que esses benefícios. Aí você pega uma outra variável que é importante, o FPM de Iguaçu. O ano passado veio 29 milhões, que é a principal renda nossa, é o FPM. Ele veio 6 milhões a menos do que esses recursos. E aí tem uma diferença importante, Bruno. Esses recursos, para o FPM e o ICMS, não necessariamente eles ficam na cidade. Você pode comprar de um fornecedor de fora e o dinheiro ficar de fora. Entendeu? E aí, o benefício lá na prestação continuada e o Bolsa Família é gasto aqui. Aqui em Iguaçu tem uma rua chamada Boa Vista, que é a rua principal da cidade. Temos um bairro aqui chamado Bairro do Cipó, que é o maior bairro da cidade. Lá, as pessoas que recebem consomem lá no centro do Cipó e aqui na rua Boa Vista. Então, você vê como... E o PT não conseguiu demonstrar isso ainda para as pessoas. É uma missão nossa, entendeu? Eu não sei se você concorda com isso. Não, concordo, assim, a esquerda, ela, como a gente ficou muito tempo no poder, houve um certo conforto, né, de que o discurso já estava consolidado. Não, o discurso tem que ser mais consolidado. A gente tem que parar de imaginar que todo mundo vai abraçar as nossas ideias, porque não é assim que acontece. Então, a gente tem que ter lideranças populares para falar sobre certas coisas. Então, quando você fala em direitos humanos, não adianta levar lá um branquinho de classe média no meio da Fundação Casa para falar com eles. Não vai adiantar. Né? E vindo falar de coisas, de teorias, de marxismo, de não sei o que tal, isso não vai resolver. Né? Isso não vai resolver. Então a esquerda tem que aprender a ter o discurso. A esquerda tem que aprender a ter o seu bandido bom e bandido morto. Entendeu? Ter certas frases que pegam e que vai indicar qual que são as nossas ideologias, né? É isso. Como? Não sei. Mas tem que começar a criar. Eu acho que tem que ter esse tipo de frase, mas não com essa cretinice, né? Não, lógico, não. Vocês entenderam, assim. Não com essa cretinice, mas que vai defender os nossos ideários, mas de fácil entendimento para a pessoa. Né? De fácil entendimento para a pessoa. Que demonstra que há uma solução. A sociedade, por exemplo, tem uma frase do Lula que ele fala que eu acho que é espetacular. Ele fala assim, que os pobres têm que ser colocados no orçamento. É isso. É isso que faltou para a gente. Aí, é isso. É um discurso claro, objetivo, pontual. É o pobre que vai tirar o país do Covid-19. Exato. Porque alguém vai perguntar por quê? Aí você explica. Entendeu? Aí você começa a explicar. Mas, Bruno, o papo muito bom, cara. Eu vou precisar da sua ajuda aqui na cidade de Bugosdor. Estamos se lançando para candidato aqui. Eu vi algumas pessoas reclamando aqui, falando assim, é que a população também não ajuda. Eu não ponho a culpa no povo. Não coloca a culpa no povo. É astuto. Exato. É astuto. O povo ele vai votar. Fazem o necessário. O povo vai votar baseado naquilo que ele vê. Exato. Se a gente não consegue transformar isso, as nossas ideias, em coisas pontuais, onde as pessoas enxergam o que de fato está acontecendo. Por exemplo, nós vamos para um debate aqui na cidade, meio duro. A cidade de Embu-Guaçu, ela empenhou para o próximo ano ali 14 milhões com contratos, com prestação de serviço. Né? Vários serviços aí estão sendo feitos, 14 milhões. Você dividir 14 milhões por 12, dá 1 milhão e 700 mil. E aí, o que nós vamos propor aqui na cidade? Agora vamos ter que escolher ou tampar buraco ou matar a fome. Só que esse é um discurso mais difícil. É mais fácil falar assim, eu vou tirar uma parte do meu salário e dar para alguém. Isso.
É mais fácil falar isso, entendeu? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos para o debate. Todo mundo tem que ser solidário nesse momento, mas tem que ser solidário de verdade. É olhar os contratos da cidade, ver o que dá para ser. Por exemplo, aqui em Bugaçu, Antigá, só para você ter uma ideia, R$ 100.000 de aluguel por mês. E não estamos usando. E tem alguns lugares que não estamos usando. O que a gente não está usando, vamos negociar com o dono lá, pessoal. Nós vamos te pagar, mas não agora. Agora não vamos te pagar. Merenda escolar. Merenda escolar. Vamos gastar R$ 680.000 por ano aí com merenda escolar. Mas estamos gastando agora? Não, então vamos pegar esse dinheiro e vamos comprar comida pro povo. Você está entendendo? Ó, e para finalizar, para você dar um pouco de risada, tem a Prodesp, onde a gente passa algumas informações, tá? O Diário Oficial também. Somando a Prodesp, o Diário Oficial, dá quase R$ 500 mil por ano de gasto. Vamos negociar com o governo do Estado. Não vamos pagar isso agora, não. Vamos pagar esse dinheiro, sabe para quê? Para matar a fome das pessoas da cidade de Bugaçu. Aí a política com P maiúsculo. Bruno, eu achei, ó, o papo foi 1h10, eu ficaria até amanhã. O papo foi espetacular. Nós vamos fazer mais pauta aí para você ajudar a gente aqui, viu, querido? Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, eu que agradeço, estou à disposição, né? Sempre que precisar, é só chamar. Ó, finaliza aí falando alguma coisa. Ó, pessoal, toma cuidado com o Facebook. Fala alguma coisa aí. Toma cuidado com o Facebook mesmo, que das mídias sociais ele é a pior que tem. Mas parem de replicar a mensagem que vem do outro lado. Isso já vai ajudar muito na luta dentro das mídias sociais. Só esse eu aviso. Não dê palanque para louco. Exatamente, não dê palanque para eles. Bruno, mais uma vez, obrigado. Manda um abraço aí pro Zé. Tá bom? Pode deixar. Um abração pode pra ele. deixar. Obrigado, Zé. Nós vamos se falando mais. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Pode deixar. Obrigado. Tchau, tchau.